para que ele possa falar sobre o suicídio e suas consequências. São ensinamentos muito oportunos para todos nós, né? Então vamos fazer aqui a oração e para que ele possa continuar aqui nossa reunião na tarde de hoje. Muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, nosso divino mestre e amigo, e todos os bondosos irmãos que comungam conosco nesta tarde, nessa casa de oração, que nesse momento, Senhor, possamos nos envolver nesta vibração de amor e de paz, para que os nossos propósitos possam, Senhor, chegar até os páramos divinos e que todos os irmãos que chegaram até aqui possam ser beneficiados com essas energias que emanam do alto, que a tua luz se faça sentir. E que hoje o nosso palestrante da tarde, o Dr. Neil Chaves, que ele possa, Senhor, ser iluminado por todos esses tarefeiros de Jesus que aqui desde cedo estão apostos aqui em nosso lar, trazendo, Senhor, as energias de refazimento, trazendo, Senhor, todo esse amparo para que o nosso lar seja esse porto seguro que nos dá essa sustentação para que possamos, Senhor, estarmos sempre sob a tua comunhão. E nós te agradecemos a todos os irmãos que chegam até aqui. E ainda pedimos que esses trabalhadores que estão aqui também dando a sua colaboração, que eles possam, Senhor, continuar nos assistindo em todas as salas de tratamento, a sala Sheila, a sala Meimei, a sala Inácio Pereira, a sala Chico Xavier, a sala Doutor Bezerra, e todas as salas possam, Senhor, estar amparados por esses amigos espirituais que são incansáveis, que estão sempre dando a oportunidade para os nossos irmãos trocarem as suas energias, receberem esses eflúvios que emanam do alto. E a nossa gratidão por esse lar existir. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado por estarmos reunidos em teu santo nome. Que a tua luz se faça sentir agora e sempre. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora o nosso irmão vai dar uma palavra. Que Jesus abençoe. Muita paz para todos. Acho que esse daqui está melhor. Bom, senhores, boa tarde. Hoje a gente teve uma proposta aí na igreja de trabalhar em cima do suicídio, que é um fato. Eu talvez tenha que acelerar um pouquinho, porque a aula ela envolve a questão do suicídio como uma questão do dia a dia, as consequências e aonde entra a espiritualidade nesse sentido. Então, esses primeiros slides, eu gostaria que vocês lembrassem até o final da aula essas duas frases, vermelho e azul. A gente precisa descobrir o sentido da vida e o porquê do sofrimento. E a gente sempre tem que pensar que nós não estamos só, não só com Jesus, com os nossos amigos, pessoas que frequentam a nossa vida. O Chico Xavier, ele sempre coloca assim: o que você falaria com alguém que pensa
o suicídio ou que já teve uma tentativa de suicídio. O suicídio não significa a morte ou a perda da vida, porque a vida continua do outro lado. Então, o mais importante, quando você fala com uma pessoa com essa ideia, é mostrar para esta pessoa que isso não termina aí, e o que mais importante para ela é que ela analise cada etapa da sua vida, repense naquilo que ela está se propondo a fazer. Pode passar o próximo? Bom, o suicídio, na realidade, ele é uma questão de saúde pública. Se a gente analisar, são duas etapas ali, Brasil, e esse outro lado daqui a pouquinho vai aparecer o mundo. O suicídio, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma média de 38 pessoas por dia cometem suicídio. A gente está falando no ano de 14 mil registros de suicídio no Brasil. O Brasil ocupa o 7º lugar do mundo em registro de suicídio. Ele é mais comum nos meninos, não só no Brasil, como no mundo, e a gente vai depois saber por quê. E sempre tendo a ideia que as pessoas acima de 70 anos, com ou sem depressão associada, que é muito comum, as interrogações da vida, principalmente se ela se sente só, elas são mais propensas a cometer o suicídio. Pode passar? Se a gente vai para o mundo, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela define a segunda causa de morte entre os 15 e 19 anos. A gente tem 1 milhão de óbitos no mundo por suicídio. E 1/4 dessas mortes não estão incluídas tentativas de suicídio. É aquela pessoa que tenta, mas não consegue. Se a gente somar o suicídio com as tentativas podem chegar a 20 vezes mais frequência do que o próprio suicídio. É mais comum do homem, 1/5 da população mundial ou já se suicidou ou pensa nesse objetivo do suicídio. E nos Estados Unidos, mais uma vez mostrando a população jovem, houve um aumento grande da depressão em adolescentes. Passou de 8,3 para 11,5 de 12 a 25 anos. Pode passar? Quando você fala em taxa de suicídio e autolesões, quer dizer, o que é a autolesão? A autolesão é o que o cara faz, de repente, se corta, bate com a cabeça, ele tenta fazer lesões no próprio corpo, não chegando ao suicídio. Então, o suicídio entre jovens, no Brasil, cresceu 6% de 2011 a 2022. No geral, não incluindo aí a parte do adolescente, a gente teve 3,7%. As notificações de autolesões, que são essas que eu comentei para vocês, entre 10 e 24 anos, aumentaram 29% no jovem e 21% no geral. Em 2002, o aumento ocorreu nas mesmas faixas etárias e etnias, foi um número bem próximo. Nas Américas, o caminho foi inverso. Enquanto o mundo teve uma queda, nas Américas o aumento foi 17%. E nesse mesmo período, de 2000 e 2019, no Brasil, o número de casos de suicídio subiu 43% nesse período. Pode subir? Pode subir? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, voltando à faixa etária, que é uma coisa que a gente tem que focar bastante, a gente vai conversar isso mais na frente. Em 2023, quer dizer, ano retrasado, a gente teve 8 mil casos de suicídio entre 15 e 19 anos. E mais de 1.500 em 10 a 14 anos. A taxa maior de suicídio é menina. E quando você analisa por que isso, é porque o menino na escola, por exemplo, ele sofre mais bullying, se ele não tem um pensamento, se ele não tem um apoio, se ele não tem uma conversa, principalmente com os responsáveis, ele sente-se só e ele acaba não conseguindo pensar em como resolver essa questão. Então entra a violência doméstica, entra os vícios, a depressão, e não podemos descartar nunca a obsessão nessa faixa etária. E a gente tem 2 focos que a gente precisa pensar muito. Um são as redes sociais, né? As mídias em geral, que eles forçam, né? Tem até um caso relativamente interessante, né? Para falar de suicídio.
é um adolescente que trabalhou isso dentro de uma rede social e a pessoa que estava do outro lado incentivava esse adolescente, que ele tinha um gato, ele conhecia a família, e ele insistia que ele fosse e cortasse o rabo do gato. E ele disse que não ia fazer isso. E essa pessoa que estava do outro lado disse assim: eu conheço sua mãe, conheço onde você mora, se você não fizer isso, eu vou atuar em cima da sua mãe. Ele fez, ele cortou o rabo do gato, como estava sendo assim, obrigado a fazer, e essa criança entrou em depressão profunda por ter feito o fato. E as brincadeiras de risco entre as crianças, né? Vamos pular o muro, vamos pular pedra, vamos jogar no mar, vamos jogar na piscina. Isso também é um dado bem interessante a se pensar. As pessoas com 70 anos, ou mais de 70 anos, elas têm uma propensão maior ao suicídio. Quando ela se torna demente, tem alguma tendência, esse risco aumenta 2 vezes mais. Principalmente quando ela tem uma lucidez, né? Porque o demente, eu não estou falando só de Alzheimer, o demente, o idoso, ele pode se sentir muito só, porque os filhos saíram, a mulher não existe mais, ele se sente só. Então, isso é um ponto importante para ele evoluir para uma demência. E nessa demência, ele tem uns momentos de lucidez. E nesse momento de lucidez é quando ele mais atinge a ideia do suicídio. Porque ele pensa: eu não tenho mais motivo para viver e estou causando transtorno àquelas pessoas que estão comigo. Isso inclui o próprio Alzheimer. O Alzheimer, antes de entrar na fase final, ele tem momentos de lucidez. A gente tem que trabalhar com duas questões, desculpe. A ansiedade e a depressão, que é um fato. E se você analisar, esses, não só a ansiedade como a depressão, podem ser fatores que facilitam a ideia do suicídio. E segundo a OMS, em 2030, a ansiedade e a depressão devem passar o número de câncer e doenças cardíacas. A dependência química, o vício em geral, e as doenças mentais também estão entre os fatores que podem levar uma pessoa a pensar no suicídio. Porque a dependência química é aquele momento de prazer, né? A pessoa se sente feliz, ela esquece um pouquinho dos problemas que ela não está conseguindo resolver, então é uma fuga. E aí inclui o próprio alcoolismo, né? Não deixa de ser uma fuga. Enquanto ele está naquele estado, ele pensa só em felicidade, só que aquilo ali é passageiro. E cada vez mais ele procura o vício e o álcool, cada vez mais a situação piora no sentido da vida que ele está levando. Pode passar? Quando a gente vai na tentativa do suicídio, né, porque quem tenta o suicídio, ele está se propondo ou está pensando no suicídio em si. E aí, se você trabalhar em 2023, a gente teve 31 casos dia de tentativa de suicídio no Brasil. São 11.500 internações no Brasil. E quando você vai para a emergência, você não tem pessoal capacitado para atender esse tipo de paciente. Se o cara fez uma tentativa de suicídio, se jogou e quebrou uma perna, ele vai para a emergência, vai resolver o problema da perna, da fratura, e vai para casa. Ninguém na emergência vai querer saber por que ele fez isso, por que ele pulou, o que ele está pensando. Isso, numa emergência, é secundário. E você não tem profissional capacitado para discutir, nem tempo para discutir com a família ou com o próprio paciente. A vulnerabilidade dos jovens adultos, a gente já conversou sobre isso. E o que leva uma pessoa a pensar em tirar a vida? Né? Por que chega a esse nível? Na realidade, sim. A gente vai ver um pouquinho mais à frente também, ele começa a se introverter, ele vai para o silêncio, ele não quer ouvir, ele não quer compreender, ele tem que ter o apoio e o diálogo das pessoas que normalmente... que normalmente cansam, não querem ouvir, não querem discutir com aquela pessoa que está falando de suicídio toda hora. E não raramente entra aquela questão do tipo, está querendo aparecer, quem vai cometer suicídio não fala, não diz que vai tentar, vai lá e tenta. Ou melhor, faz. E não é bem assim. Porque ele vai mostrar sinais do que ele está pensando. Pode,
passar. Quando a gente fala em depressão materna, né, a depressão materna, ela engloba a própria mulher, a família e, obviamente, o seu filho. As primeiras manifestações de depressão infantil, elas são encontradas em crianças até 3 meses de idade. E ocorre basicamente em filhos de mulheres que têm a depressão. Aí o escritor Andrew Solomon diz que mesmo 10 anos depois, os filhos sofrem desajuste social, porque passaram por não compreensão, por falta de diálogo, por alguém querer ouvir. E essas crianças têm um risco 3 vezes maior de depressão e 5 vezes maior o transtorno do pânico e dependências alcoólicas, exatamente por esse passado de pouco diálogo. Mas a gente tem que pensar o seguinte, não é porque você está depressivo que você vai se suicidar. E não obrigatoriamente você se suicida porque você está depressivo. Pode passar? Pode passar? Então, Bezerra de Menezes diz que é o seguinte, o caminho é esse mesmo, você tem que vencer suas dificuldades ou tentar vencer suas dificuldades. E aí entra a questão familiar, a educação moral que você ganha dentro da família. Porque quando você fala do centro espírita, onde você vai sentir apoio, onde você vai ter informações sobre o pós-morte, né, pós-morte entre aspas, é preciso que essa pessoa que vá ao centro espírita, ela leve isso para sua casa e execute aquilo que ela está ouvindo, que ela está lendo. Porque senão não adianta absolutamente nada. Tem um livro, depois vocês vão ver mais à frente, que era um mentor de um centro espírita, em que ele se achava top de tudo, era ele que resolvia, ele não deixava ninguém falar coisas que ele não acreditava. E esse cara, ele encontra a mulher traindo, ele agride os dois, volta para casa e dá um tiro na cabeça. Quando ele chega no plano espiritual, para ele não ia enfrentar nenhum problema, porque ele tinha feito tudo de bom no centro espírita que ele estava lá há década. E não foi isso que ele encontrou. Ele encontrou exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele transgrediu a maior lei divina, que é você acabar com a sua vida nessa encarnação. Não foi isso que Deus se propôs quando colocou cada um de nós nessa encarnação. Pode passar? O conflito na infância, já que a gente fala que o suicídio aumenta muito nessa faixa jovem, você sempre coloca versus saúde mental. Então, aonde você mexe muito com a criança, onde você mexe muito com o pensamento dessa criança? Primeiro, quando você agride sistematicamente, né? Essa criança que é agredida fisicamente ou moralmente, verbalmente, em casa. Isso é um problema sério para essa criança. O desamparo, quando os pais simplesmente largam. A questão da guerra, onde eles perdem as famílias, perdem o pai, perdem a mãe. Isso é um momento para ele ter um problema de saúde mental. Ou quando ele se torna órfão. Então você tem assim, a relação distante do pai, quer dizer, do pai, a gente engloba 2 coisas, Deus, mas o pai que está aqui na Terra. E que Deus, quando colocou essa criança para vir, foi escolhido o pai e a mãe. Para quê? Para educá-la e para fazer essa criança evoluir nesse momento que ela encarnou. Quando o pai não faz isso, ele está perdendo uma oportunidade e essa criança também, porque tem o pai como ela. Pode passar? Quando que você tem que pensar numa pessoa que está querendo ou está pensando em suicídio? Você tem sinais de alerta que nem sempre são valorizados. Ou porque são cansativos, são repetitivos e você simplesmente nega essa possibilidade. Primeiro, o cara começa a falar muito sobre morte e querer morrer. Ele não aguenta mais, que ele quer morrer, que ele está querendo se matar. Ele não tem esperança de continuar vivendo, ele se sente um vazio por dentro, ele não sabe mais o que ele está fazendo aqui. Ele não encontra saída para os problemas, porque problemas todos nós temos. Maiores, menores, mas muito parecidos.
Mas essa pessoa não consegue encontrar soluções para esses problemas. Ele tem sentimento de culpa e vergonha. Vergonha só porque ele está pensando nessa possibilidade. Para ele, isso já é uma vergonha. Ele está se mostrando uma fraqueza para ele mesmo, na cabeça de quem está pensando dessa forma. Ele não encontra motivo para viver. Vou viver para quê? Eu não tenho mais objetivo, eu não tenho mais quem dá satisfação. Isso às vezes não é verdade. Às vezes você tem dentro da família o pai, a mãe, o avô, pessoas mais chegadas que acabam conversando com essa pessoa que está com a ideia de suicídio, mas ela não consegue visualizar ou perceber que isso é verdade, porque para ele o pensamento dele é muito maior do que as pessoas em volta estão tentando resolver. Ele começa a se isolar, ele não quer conversar, ele não quer se ligar mais em termos sociais. Ele começa a dar material dele, roupa, relógio, coisas materiais, ele começa a distribuir os seus itens, tipo assim, eu vou me suicidar, não preciso mais disso. Ele começa a dar adeus a amigos e a família, de uma certa forma, ou de forma clara, ou de forma indireta. E ele conclui que é melhor ele morrer, porque as pessoas vão ficar melhor sem a presença dele. Ele começa a achar que ele é um peso na vida de todo mundo. Então, ele acha, se eu for embora, eu resolvo o meu problema, que não vai resolver, e eu resolvo o problema de quem está me manipulando. Pode notar? E a gente tem que ter em mente o seguinte: o suicida ele não quer morrer. Ele não está querendo se matar para morrer. Isso tudo entre aspas, tá? Ele quer parar de sofrer. Então ele acha que ele, ali cuidando dessa vida, ele acaba e para de sofrer aquilo que para ele é um sofrimento. E a gente vai ver lá na frente nas consequências que isso não é assim. Ele encontra uma situação pior do que ele achava que estava vivendo nessa encarnação. Pode passar. Quando você vai para a visão espírita, você tem aí, né, quando você tenta o suicídio, melhor, fala do suicídio, ele espera encontrar no lado da vida o repouso e o lado de carregar. Mas estava cheio de problema, ele não conseguia resolver, então eu acabo com essa vida, vou viver uma paz. Ele se engana, pois o repouso não veio. As trevas o cercam, a consciência lhe censura o ato de fraqueza, aquilo que eu falei, ele se sente fraco. E o espírito que o arrastou gargalha ao seu redor e o priva de motejos constantes. Na realidade, do momento que você começa a ter esses pensamentos, outros espíritos que estão muito na sua vibração, eles começam a atuar com você. Vocês vão ver ali no Vale do Suicídio, que a gente vai mostrar daqui a pouco, como é que essa situação ocorre. Pode passar? Então, só lembrando, a vida não é eterna no sentido que a gente tem várias existências. Essa não é uma existência. A gente já viveu passado. Né? A gente já viveu várias outras vidas. E o que foi feito lá atrás, ele vai seguindo. Tem um livro do Osmar que fala muito sobre isso, que é uma pessoa que se suicidou e quando ele chegou lá, ele encontrou todos aqueles que ele participou direto ou indiretamente da morte na época de Nero. Ele era um cara que foi o responsável de matar as pessoas quando Nero assim o exigia. E ele encontrou essas pessoas todas lá e querendo se vingar porque ele cometeu. Mas ele foi obrigado. Sim e não. Né? Então, assim, a ideia de que ele ia ficar melhor, não. Ele ficou bem pior. O que morre é o corpo, a alma não, porque o espírito continuaria vivo com as suas angústias e dores. Tudo que ele levou do plano espiritual que ele estava sentindo aqui é exatamente igual. Só que aí ele completa ou complementa com todas as outras vibrações negativas que ele vai encontrar lá no plano espiritual, que são aquela questão, né? O negativo atrai o negativo. Após um intenso período de sofrimento, ainda no mundo espiritual, eles começam a refletir sobre a decisão. Por que eu cometi o suicídio? Qual foi o objetivo que eu fiz nesse sentido? E eles, não existe vamos dizer assim, uma pena eterna. Ele vai passar um tempo e a gente sempre fica preocupado. Há quantos anos? 1 ano, 10 anos, 15 anos, 30 anos? Isso é variável. Vai depender muito
do que ele fez, do que ele pensou, e se ele está se permitindo ser ajudado por espíritos superiores a ele que vão estar ali. Não se, eles normalmente se arrependem e constatam que há a presença do amor, que você vai ter espíritos que estão em volta dele tentando ajudá-lo. Você se ausentou por um tempo, você deveria permanecer aqui, deixou de fazer o seu crescimento, a sua evolução, você interrompeu. E quando você retorna, esse passivo vai vir junto. E o retorno tende a ser mais dificultado do que era. Mas você sempre tem um sentido construtivo. Por pior que seja, quando você volta, isso também tem um sentido de fazer a sua evolução espiritual. Pode passar? Viemos para a vida com um roteiro programado. Né? A gente discute isso lá quando a gente vai reencarnar. O que a gente pretende? Aonde a gente vai vir? Normalmente, isso não é obrigatório, a gente retorna para o mesmo núcleo familiar que a gente tinha. Sempre acontece isso? Não. Não obrigatoriamente. Você pode reencarnar em outro país, numa outra família, mas em geral você reencarna dentro desse núcleo para um ajudar o outro. Aquilo que não está definido, né? Você definiu, tem coisas que não estão definidas. Que você define uma vez aqui, que é o livre-arbítrio. Você continua com o livre-arbítrio. Você faz aquilo que você quer fazer. Não foi isso que foi discutido quando você ia reencarnar. Mas uma vez aqui, obviamente você não lembra do que foi feito lá, você tem o livre-arbítrio. Pode passar? Aí você vai para a questão do vale do suicídio. Né? A gente sempre fala do umbral, né? O que vem a ser umbral? O umbral, na realidade, é um muro, se você traduzir. Né? E esse umbral, é uma grande discussão, se ele é uma questão física ou se ele é uma questão de pensamento de cada um de nós e pensamentos que estão muito ligados uns aos outros. Mas a ideia é a mesma. E esse umbral, ele é dividido, não é um umbral, é uma coisa só. Todo mundo vai para aquela cidade. Não, ele é dividido em cidades, em vales, enfim. E cada grupo, ele tem a sua cidade aonde ele vai conviver. Então você tem o que a gente chama do Vale dos Suicidas. E para onde essas pessoas vão. E aí você tem a densidade de cada setor desse umbral. Áreas mais densas, áreas menos densas. E o Vale dos Suicidas, sem dúvida, é a área mais densa que você tem. Onde o sofrimento é maior do que todas as outras áreas. E quando você chega lá, para você chegar lá, você vai passando e você vai visualizando o sofrimento de cada grupo. Né? Você tem o grupo dos viciados, dos drogados, você tem o grupo do homicida, do pedófilo, e você tem o grupo, que é o que nos interessa na aula, que é o Vale do Suicida, que é uma subdivisão do umbral, e mais uma vez, de muito sofrimento. O além-túmulo é uma continuidade da nossa vida. O suicida não encontra regiões paradisíacas para o eterno descanso. Porque é isso que ele pensou. Vou me suicidar, vou ficar bem, vou chegar lá, vou ter todo o conforto, todos aqueles meus problemas vão ficar lá para trás. Não, não vão. Entretanto, não há castigo perpétuo. Você não vai ficar no vale de suicidade eterno. Você pode passar anos. E ninguém fica impune ao cometer suicídio. No Vale dos Suicidas, eles se agrupam por afinidades, né? Os pensamentos se juntam. E nesses locais do umbral, você tem sempre um grupo que se coloca como grupo, vamos dizer assim, do poder. Né? Aquele cara que consegue, aquelas pessoas, espíritos, desculpa, que acham que podem dominar. E se você tem um pensamento ruim, se você não tem um pensamento de evoluir, você se sujeita a isso com muito mais facilidade. Então, se agrupa por afinidade através das suas energias negativas, seus pensamentos e suas últimas dores e aflições. Então, você junta grupos e que um acaba tentando atrapalhar mais ainda essa possibilidade. Vão surgir espíritos para ajudar? Sim, mas vai depender muito do que você pensa, do que você quer e do que você aceita. Pode passar?
Esse é o ponto que a gente volta, né? A transição é irregular e bastante dolorosa. Podendo o espírito vaguear pelo plano terrestre, revivendo seus últimos momentos e outros transtornos com seus próprios erros. É muito dito, por exemplo, existem, né, espíritos benfeitores que ficam lotados, entre aspas, nos cemitérios. Essas almas que o corpo se foi, essas almas, não raramente, ficam acopladas a esse corpo, por vários motivos. Ou porque não aceita a morte, ou porque não entendeu por que morreu. Então ele fica acoplado. Só que quando ele está acoplado, ele tem toda a percepção, a putrefação, o consumo da carne humana que está lá aqui na cabeça dele, é dele, e ele fica ali. Por quanto tempo? Variável. Nos livros de Osmar, tem espíritos que ficam acoplados ao corpo, uma vez enterrados, por 13, 15 anos, até que alguém chegue e tente ajudar. E mesmo quando tenta ajudar, não obrigatoriamente esse espírito aceita essa possibilidade, porque ele diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sendo punido? Já não basta isso que eu estou vivendo, eu ainda vou ter que viver outra coisa, porque esse espírito não vai lá e vai resolver o problema dele. Ele vai apenas acompanhá-lo para onde ele vai viver durante um bom tempo para repensar. Vale do suicida. Então ele começa a pensar assim: eu já estou mal aqui, ainda vou para um vale que só tem densidade, que só tem coisa ruim. Então ele interroga se é melhor ir para lá ou continuar. Ele acaba cedendo porque continuaria é complicado. Observa seu próprio corpo em decomposição ou parentes encarnados com sofrimento, porque obviamente quando ele se suicida, você tem pai, você tem mãe, você tem amigos que ficam sofrendo pela sua perda, principalmente como foi essa perda. Diz assim: quando você retorna de um suicídio, todos que tentaram suicídio, eles retornam com dificuldades, muito baseadas naquilo que ele se propôs a fazer. Então, assim, se alguém se jogou uma vida férrea, perdeu uma perna, quando ele retorna, provavelmente ele vai ter dificuldade nessa questão que ele sofreu. Quando você dá um tiro na cabeça, quando ele retorna provavelmente com problemas mentais muito mais sérios. Então, assim, ele não vai melhorar, ele vai ter uma situação mais... Aí tem 2 livros do Osmar que são bem interessantes para quem quiser ver o assunto, que é o Diário de um Suicida, que é um jovem que ele se mata aos 17 anos, apesar do avô ter todo o carinho, os pais nem tanto, mas o avô tinha todo o carinho, ele não aceita isso. Ele só descobre isso depois que ele chega no plano espiritual. O quanto o avô tentou e ele não aceitou. Daí, por que ele vai ao suicídio? Se sente abandonado, não consegue resolver os problemas, não consegue sucesso naquilo que ele achava que ia ter sucesso. São as barreiras que todos nós temos, maior ou menor. E acordei com umbral, que também é uma conversa com o suicida, e ele vai acompanhando esse suicida durante todo o livro, ele vai contando o que foi acometeu. Foi aquilo que eu disse no início. Era aquele mentor do centro espírita, em que ele se suicida, e quando ele chega lá, ele vê que ele é igual a qualquer um dos outros. Não foi porque ele foi um mentor de um centro espírita, que ele praticou a bondade, uma série de situações, que ele também não tem erros. E o maior erro, que foi a transgressão maior, foi o suicídio. Pode passar. Pode passar. Então, assim, o suicídio, portanto, é visto no espiritismo como um ato repreensível. Existem algumas atenuantes? Existem. Mas é uma transgressão à lei de Deus. Sem a existência do conceito de pecado, porém, para algum tipo de punição. Pode passar? No Céu e Inferno do Allan Kardec, ele faz referência a castigo e a pena. O castigo, ele não é eterno, ele não vai ser castigado, entre aspas, no plano espiritual. Ele está apenas tendo a oportunidade de crescer e de rever o que ele fez. O pensamento suicida está ligado a um problema de saúde mental subjacente. Isso é muito comum. Mentalmente, você está tendo um problema.
você não consegue resolver, ou que você já vem com problema mental. E a obsessão, ela sem dúvida, ela não pode ser desconsiderada. Mas ela também não pode ser caracterizada como a causa do suicídio. Você abre o teu pensamento e você vai permitir obsessores com o mesmo nível colaborar, mas não foram eles especificamente ou obrigatoriamente que fizeram você a fazer tentar o suicídio ou se suicidar. Em busca da evolução, passamos por sentimentos de desamparo e perturbação que precisamos entender. Foi aquela frase que eu pedi para vocês guardarem. A gente precisa entender o que a gente está fazendo nessa vida e por que a gente vai passar por sofrimentos. Qual é o objetivo disso? Apagar-se a existência, leia-se o suicídio, não é um ato libertador. Eu não vou me libertar de todos os meus sofrimentos porque eu me suicidei. Óbvio que não. Viemos para reparar e expiar nossos erros cometidos em outras vidas. Pode passar? O que acontece com a família e com o suicídio? A família que fica, ela fica comprometida, não só nas suas questões emocionais, perdeu um ente querido, um filho, enfim. Mas ela, em muitas das vezes, ela se sente culpada. Culpada por quê? Porque não ouviu. Teve a oportunidade de ouvir e ajudar e não achou aquilo ali importante ou aquilo ali relevante. Então ela começa a se sentir culpada, que ela poderia ter evitado o ato se tivesse ouvido mais. Sente vergonha, porque para algumas pessoas o suicídio é uma grande fraqueza, então o ente querido foi fraco, e que afasta os familiares. Os familiares também começam a diminuir a sua socialização com vergonha. Então, eles têm que ser conversados também, porque eles estão passando não só a perda, mas como eles também poderiam ter rolado de uma outra forma. E para o suicida, desapontamento. Porque ele faz isso para ter um prazer e chega lá e não vê nada disso. A consciência desperta em terríveis níveis de sofrimento espiritual, terá que suportar as más companhias, porque você vai ter espíritos com a mesma ideia, e alguns que se consideram os poderes daquela área, com implicação para as próximas encarnações, como eu falei, e retornam ao plano carnal, nas próximas encarnações, com severas limitações físicas muito baseadas naquilo que ele fez, da forma que ele fez. Pode passar? E o que eu posso fazer? Quer dizer, onde eu posso ajudar? O que eu posso fazer para tentar ajudar? Primeiro, e me ajudar também, evitar o isolamento. Eu preciso me abrir, eu preciso chegar junto e as pessoas também considerar isso como uma coisa importante. Praticar a bondade e a caridade, não como algo que eu vou fazer para ganhar pontos. Eu vou fazer para que eu ganhe alguma coisa. Não, eu vou fazer a caridade e a bondade porque eu quero. Eu percebo que isso é importante. Não para ter vantagem lá na frente. Conversar sobre assuntos da vida, manter contato com amigos, abrir seu coração, falar o que você sente. Porque às vezes o cara se retrai, ou com vergonha, porque acha que as pessoas não vão querer ouvir, e ele não se abre. Dizer o que está sentindo, realizar tarefas, fazer algo, ser útil. Orar, agradecer e pedir socorro ao Senhor para as ocorrências de nossa vida. O Kardec diz o seguinte, que a gente tem que suportar as nossas vicissitudes. O que é as vicissitudes? São as mudanças, as alternâncias, a imprevisibilidade e a inconstância dos fatos que todos nós passamos. A gente tem que lutar contra isso. Não é porque eu não consegui, passar num concurso que eu vou me sentir o último dos últimos. Eu preciso trabalhar minha cabeça, o que significa isso. Não é que eu perdi o emprego porque eu vou acabar com a minha vida por causa disso. E todas as outras áreas, emoções, sentimentos, enfim. Isso tem que ser trabalhado com muita paciência e resignação. Você tem que acatar aquilo como fato. Tem que ter paciência para resolver. Você não vai resolver da noite para o dia. Isso vai muito pelo pensamento. Aí volta aquela questão de ter pessoas em volta querendo ouvir, querendo ajudar. Na infância, Kardec comenta sobre educação intelectual e educação moral. São duas educações completamente diferentes. A educação intelectual, você vai lá, vai estudar, vai aprender matérias e tudo mais. Isso é uma coisa. Você pode ser um expert. Mas tem a educação moral. Como é que eu vou levar a minha vida em relação ao que eu sou? E essa educação moral,
está muito relacionada aos pais. Centro espírita ajuda? Óbvio que ajuda. Você tem a evangelização, você tem as conversas, você tem as palestras. Isso tudo ajuda, mas são duas educações que sempre trabalhadas concomitantemente. Pode pensar? Eu tirei algumas frases, não precisa ler todas, só as maiores. Então, assim, Osmar Barbosa: tirar a própria vida não se afastará do sofrimento. O que vos salva é o amor que Jesus tem por você. Acredite, há algo muito melhor do que desistir. E quando você vai para outras falas, né, de Lucas, Jesus, enfim, eu separei uma do Chico que diz o seguinte: todos os dias recebes uma página em branco do livro da vida. O que coloca nessa página é de sua inteira responsabilidade, que é o livre-arbítrio. Não, eu vou fazer aquilo que está escrito. Eu estou fazendo isso porque está escrito. Não, não está escrito. Você está escrevendo. Pode passar o próximo. Aí, baseado nisso tudo, surgiu o Setembro Amarelo, né? Que é o mês que se fala muito sobre o suicídio. Esses meses são interessantes, a meu ver, eles têm que ser trabalhados de outra forma. É quando você fala do Outubro Rosa, do Novembro Azul. É legal? É legal, porque você conscientiza a população que existe a mama, existe a próstata e existe o suicídio. Mas a gente não pode ficar preso, amarrado num mês. Eu estou falando de setembro. E nos outros meses? Eu não preciso discutir o assunto. O suicídio só vai ocorrer em setembro. É legal. E por que é o Setembro Amarelo? Porque teve um jovem nos Estados Unidos, acho que Mike, ele se suicidou. E ele tinha um Mustang amarelo. E a família, no enterro, no velório, distribuiu aqueles santinhos, né, amarelos. E o mundo pegou isso como Setembro Amarelo. Então, cada Setembro Amarelo tem uma frase, né, que caracteriza aquele mês. Agora, terminando, somos todos irmãos, nós somos iguais, nós temos os mesmos problemas, mais uma vez, maiores ou menores, e a gente precisa ouvir, apoiar e ajudar esse irmão que está passando por essa situação, por esse pensamento. É isso. Nós agora pedimos aos nossos irmãos trabalhadores para que possam dirigir as salas de tratamento e pedimos ao nosso irmão Rafael que coloque, vamos cantar aqui, bota a luz, por favor. Sim? Jesus nos abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Quanta luz neste ambiente descer.